Comemora-se hoje, 1º de maio de 2020, o Dia Internacional do Trabalhador. E eu quero lhe contar uma história um pouco engraçada, mas triste. Quer dizer, eu quero lhe contar uma história triste de forma engraçada, de modo a que possa perceber de que é que se trata, o que realmente se comemora nesta data. Olá, beleza, pessoal, como está? Eu vou bem, graças a Deus, já tenho o meu próprio esforço. E eu gostaria, neste momento, de lhe dizer o seguinte: se está com problemas de alguma coisa ligada à limpeza neste momento, liga para os manos do HM Clean, porque eles estão com as melhores opções. Neste momento de quarentena de corona e tal, eles desinfectam com os melhores produtos que o mercado oferece. O que você faria se existisse um serviço de limpeza que para o ter você não precisa se deslocar? Certamente que agarrava num clique. Chegou a HM Clean. Com técnicos altamente qualificados para garantir a sua satisfação, oferecemos os seguintes serviços: limpeza de escritório, limpeza de residências, limpeza de edifícios pós-construção, lavagem de reservatórios de água, lavagem de sofás, tapetes, fumigação, desratização, recolha de lixo, limpeza de vidros de difícil acesso com alpinistas, capinagem e muito mais. Usamos produtos top de linha. Contacte-nos pelo 8466-83558 ou pelo 8451-33330. HM Clean. Qualidade é o preço que você concorda. Então, viu? É só fazer isso. Liga para os manos e diga: eu vi a cena lá com aquele gordinho. E eles automaticamente vão lhe tratar com carinho. Apanhou a rima? Esta data não seria esta data se não tivesse havido uma manifestação que acabou com a morte de pelo menos 6 pessoas. São os dados que eu encontrei, disseram 6 pessoas. Mas se eu for contar esta cena de uma forma um pouco responsável, pode ser que não consigas entender. Então eu vou contar isto de uma forma engraçada, de modo a que possamos estar juntos. Tudo aconteceu quando o mundo era mundo. E o mundo teve suas pessoas, e aquelas pessoas tinham propriedades, tipo porções de terra. E um cidadão pensou: uau, eu tô com uma ideia. Essa ideia consiste em fazer com que todo mundo trabalhe para mim, eu lhes pagar o que eu quiser e simplesmente essas pessoas trabalharem mais para mim. Então como é que eu posso fazer? Eu tenho que inventar uma coisa chamada salário. Essa coisa chamada salário eu vou dar para as pessoas depois que elas tiverem produzido 1 trilhão de dinheiro para mim. Então eu vou tirar simplesmente uma coisa que nem sequer coça a minha conta bancária para essas pessoas. Então o cidadão foi se reunir com as pessoas da comunidade e disse: vocês da comunidade, vocês são tão pobres, mas vocês têm terra. Eu tenho uma ideia muito rica. Eu quero construir escolas, quero construir hospitais, eu quero construir mercados, eu quero construir lugares de lazer para vocês poderem estar. Vocês concordam? Acham que essas coisas são boas? E o povo disse: são boas. Escolas, os nossos filhos vão poder estudar, ou lugares de lazer, vamos poder nos encontrar e tudo mais. E eles disseram: tudo bem, ok, vamos lá fazer assim. Eu não quero nada que seja vosso, tipo vocês me pagarem para eu construir essa cena. Simplesmente quero que vocês me deem a sua terra. Passem a minha terra, eu vou naquele espaço construir as minhas coisas de modo a que eu possa gerar emprego para vocês. Não, porque nós... Não, olhem para o lado bom da cena. As pessoas olharam para o lado bom, segundo a visão do explorador, e deram terra. Ele levou o campo que era de cultivo de cenas para aquela malta e construiu hospital, escola, indústria, fábrica, isto, etc. Foi bom? Foi. Só que aquelas pessoas ficaram sem como trabalhar e sem onde trabalhar. Porque a terra na qual trabalhavam durante anos, eles já tinham entregue ao cidadão que ia industrializar a zona. O cidadão que veio a industrializar a zona, depois para e pensa: já está, eu já consegui a terra, agora eu tenho que lhes oferecer o tão sonhado emprego. Lhes ofereceu o emprego e começaram a trabalhar. Nos primeiros anos a coisa foi boa. Por quê? Porque eles tinham uma coisa única a fazer todos os dias e eles tinham no final de cada mês uma renda que não mudava, com promessas de melhores condições disto, etc, que depois começaram a não se cumprir. Os cidadãos começaram a trabalhar muito. Só para teres ideia, eles trabalhavam lá nos anos passados até 17 horas por dia. Para teres ideia, 17 horas por dia nas 24 que tu tens em um dia, simplesmente eles ficavam com 7 horas para lazer e descanso. E o que vinha no final do mês era um cheque baixo que não justificava os seus esforços. Eles começaram a fazer contas. Uau, nós vendemos aquilo que era nosso, aquilo que não nos fazia sofrer, e hoje estamos a sofrer. Então, esse indivíduo tem que nos dar melhores condições de vida. Começaram a dizer: senhor, o trabalho infantil tem que parar. Senhor, as mulheres têm que jobar
Sim, mas você tem que saber que elas são donas de casa. Existem limitações naturais da própria mulher, como quando ela estiver de gravidez, você não lhe pode submeter a cenas pesadas. Não fica bem eu trabalhar 17 horas por dia. Eu quero que você divida as 24 horas que eu tenho num dia em 3, onde vou ter 8 horas de trabalho, 8 horas de descanso e 8 horas de lazer. O dono da empresa começou a dizer, não, vocês isso não vão fazer e tal. Então, a ideia ficou tão ouvida que acabaram promovendo uma greve e marcou-se essa greve para 1º de maio de 1989. A greve foi conduzida por uns jovens que eles diziam ter tomates no lugar o suficiente para fazerem com que essa malta parasse de explorar os outros. O que aconteceu foi que, nesta data, eles apareceram na rua, começaram a gritar, queremos justiça, queremos melhores condições de trabalho, esticando os dísticos e tudo mais. E como deves imaginar, a força policial foi para lá. Os mesmos polícias que ganhavam de igual maneira foram para cima do simples operário e bateram. Vocês não devem promover essas cenas aqui, esses tumultos todos têm que desaparecer. Vocês, nós vamos os prender todos. Na mesma sequência, explodiu uma bomba que chegou a matar 6 pessoas. Outras ficaram feridas e outras detidas em conexão com as manifestações. Isso tudo porque as pessoas queriam simplesmente que o patrão percebesse que eles são humanos e não máquinas. Porque aquilo era dormir já tendo que acordar para ir trabalhar. Aonde você não tinha opção. Tipo, ali não tinha opção de sair para ir mijar, sair para beber água. Não tinha. Era simplesmente trabalhar, trabalhar e trabalhar. Se você faltasse, era punido à força. Então, este não é um dia de andar a gritar e tal. Não, é um dia de se refletir em torno do que aconteceu nos anos passados com aqueles que lutavam pelos direitos trabalhistas que hoje tu tens. Se hoje consegues trabalhar 8 horas por dia, é porque alguém lutou por isso. Se hoje consegues sair no meio do expediente para ir atender um familiar, é porque alguém lutou para que pudesses ter isso. Se hoje consegues ter um salário diretamente proporcional à função que desempenhas, é porque alguém lutou para que isso acontecesse. Se hoje consegues ser alguém com férias, alguém que descansa, alguém que curte, alguém que aproveita a vida enquanto trabalha, porque alguém lutou para que isso acontecesse. Então hoje é aquele dia em que todo mundo para e pensa no que aconteceu, pensa em melhores condições ainda para o trabalhador, de modo a que se possa ter uma vida estável durante muitos e muitos anos. Eu espero de forma um pouco simplificada ter contado esta história. Caso tenha gostado desta história, clica no like, inscreva-se, ativa o sino de notificações e manda esta novidade para todos os seus amigos. Por hoje é tudo e vamos nos ver no próximo vídeo. Um beijão, chupa!